Eu sou André Ricardo, sou nascido em São Paulo, onde eu vivo e trabalho. Eu me formei em artes plásticas pela Universidade de São Paulo e também passei um período de formação em Portugal, na Universidade do Porto. O meu trabalho é de pintura, sou pintor, e eu tenho diversas inspirações. E sem dúvida, uma inspiração muito importante é a arquitetura vernacular brasileira, que é possível identificar pelos interiores do Brasil, uma arquitetura que fala muito da nossa cultura visual. São fachadas pintadas geralmente a cal, com muita cor e com um saber, uma inteligência geométrica muito peculiar e que me interessa muito, porque através dessa arquitetura eu consigo identificar raízes muito profundas da nossa cultura. E através da pintura eu investigo esse lugar e faço um mergulho também interno para as minhas próprias memórias, para aquilo que me forma, para uma pintura que eu entendo carregar como uma espécie de herança, que é partilhada por todos aqueles que vivem nesse ambiente, que nasceram nesse ambiente. Através da pintura, eu acredito que eu posso acessar esse lugar dessa cultura visual que nos forma enquanto brasileiros. Para mim, o exercício da pintura é uma forma de autoconhecimento, porque eu percebo que através dessa rotina de ateliê, eu vou tendo contato com memórias profundas que me levam para o universo da minha infância, que me trazem recordações. E nisso a pintura vai me revelando possibilidades e conhecimentos que eu mesmo não tinha noção de que eu detinha elas em mim. Eu acredito muito na pintura como um processo de conhecimento mesmo, de revelação das coisas. É uma forma de ver o mundo por outro prisma. A pintura me dá um ponto de vista sobre o mundo que é muito particular. É uma linguagem em si que demanda um tempo muito específico. É um tempo mais lento de depuração, o tempo de preparo, o tempo de maturação de cada pintura. E isso é um ponto de partida muito particular para entender o meu entorno, para me entender, para olhar o mundo à minha volta. A escolha da técnica, ela é parte crucial numa pintura, porque é a técnica que vai definir o modo como você vai se relacionar com a linguagem, com os materiais e também o modo como essa pintura vai aparecer para quem observa. No meu caso, eu me encontrei muito com a pintura têmpera a ovo, que é uma técnica de pintura muito antiga. Ela teve um grande uso ao longo da Idade Média, no pré-renascimento, na pintura italiana, sobretudo. E ela é uma técnica que nos leva para um mundo pré-industrial, em que o artista detinha todos os momentos, todas as etapas da execução do seu trabalho. A pintura começa antes de pôr a tinta na tela, nesse sentido. O primeiro passo é preparar o suporte. Geralmente eu utilizo linho, eu gosto de investigar diferentes tipos de linho com diferentes tipos de densidade, texturas. Isso já é um ponto de partida muito importante. Depois eu preparo essa tela também num modo antigo de preparação, utilizando cola de cartilagem animal, carbonato de cálcio, pigmento para dar um fundo, um tom suave de branco. Eu estico essa tela na parede, ainda crua. Primeiro eu passo uma demão de cola, que é a fase que eu chamo de encolagem, e depois vem a fase de imprimação. Eu estico a tela no suporte, no seu chassi de madeira, e aí venho com uma camada de cola com gesso. Feito isso, aí tem o começo propriamente do trabalho de construção da imagem. Então é o desenho e depois tem a preparação da tinta, que em si já é um universo muito vasto. A pintura têmpera é uma verdadeira cozinha, porque eu estou lidando ali com a matéria-prima pura na minha mão. É muito diferente da relação que você tem quando compra um tubo de tinta numa loja. O fato de eu preparar a tinta toda no meu ateliê
me dá uma consciência daquilo que eu quero e uma relação muito próxima com o material. Eu trabalho usando a gema do ovo e também uma mistura que eu preparo numa garrafa, misturando o ovo com outros aglutinantes, como óleo, resina, fungicida. E aí eu vou alternando esses aglutinantes na mistura com pigmento. O primeiro passo no preparo da tinta é fazer uma maceração, misturando pigmento com um pouco de água numa placa de vidro e usando uma moleta também de vidro. Isso faz com que a cor ganhe muita potencialidade e que o pigmento se misture melhor com o aglutinante. Depois de fazer esse preparo do pigmento com a água, eu adiciono o aglutinante à base de ovo. Feito isso, aí eu posso ir para a tela, começar o trabalho propriamente de pintura. A pintura têmpera, ela tem um tempo lento de execução, né? Por conta de todo esse processo de preparo artesanal dos materiais, mas também o modo de pintar. A tinta à base de ovo, ela é uma tinta que ela não tem muita possibilidade de gestos bruscos. Você tem que ter um controle, um método de aplicação da tinta sobre o suporte. E ao longo do tempo, eu fui encontrando soluções para lidar com essa questão e que me permitiram trabalhar com telas em qualquer formato, desde as pequenas até as grandes. A aplicação da tinta na tela, ela tem que seguir um método. Eu não posso ficar esfregando muito o pincel na tela, senão vou perder uma qualidade luminosa que a têmpera tem. Tem uma definição que eu acho muito interessante sobre a técnica de têmpera ovo, é que o nome da técnica não está exatamente no fato de eu misturar pigmento com ovo, mas têmpera em si pode ser entendido como uma disciplina, porque ela demanda todo um método de execução para que você possa alcançar aquele brilho acetinado, aquela cor que tem uma presença muito concreta no espaço, ela é muito sólida e ela ao mesmo tempo é muito convidativa. Eu gosto muito dessa qualidade transparente que a têmpera tem e que me reporta para esse lugar das fachadas pintadas a cal, em que a parede não é recoberta de forma homogênea. Ela tem uma série de transparências, de manchas que vão mudando conforme o tempo, conforme a incisão da água da chuva. Então você tem uma pintura de parede, no caso das fachadas, uma experiência pictórica muito convidativa. E através da têmpera, eu consigo me aproximar desse lugar e me interessa muito que a cor na pintura, ela seja uma cor convidativa, que te traga para esse espaço que a cor cria, que te convide a ficar ali observando as texturas, a profundidade, as transparências, as sobreposições de cada camada de tinta. E as relações cromáticas também é uma questão muito importante. Eu gosto de trabalhar com relações arriscadas, combinações arriscadas de cor, mas não me interessa que a pintura tenha uma cor agressiva, pelo contrário. Eu quero que essa cor, ela convide o observador a olhar, a ter o prazer de olhar as cores, né? E é muito importante também, quando eu estou pensando essa paleta no trabalho, que essa cor carregue uma memória, que ela traga alguma recordação, não só para mim, mas para aquele que está olhando. Essa recordação pode ser diversa e me interessa muito que essa recordação traga alguma memória afetiva, algo que eu vi, alguma lembrança que me chamou minha atenção. Não é simplesmente a escolha por um material ou outro. É a relação com uma história, porque cada técnica, ela carrega uma história. No caso da pintura têmpera, ela reporta muito para um período da pintura ao longo da Idade Média, em que a cor tinha um caráter metafórico de criação, de luz, de criação do universo. Então é uma cor muito verdadeira, muito concreta. É um momento na pintura em que você não tem sombras, por exemplo.
tudo é luz, tudo é iluminação. E a luz se dá no contraste entre uma cor e outra. E esse é um aspecto que me interessa bastante. E essa pintura feita ao longo da Idade Média, com o uso da têmpera, ela vai se diferenciar muito do óleo, por exemplo, em que você começa a ter a oposição entre luz e escuridão. No caso da pintura têmpera, você não tem nada que obscureça, tudo é iluminação, porque essa cor, ela fala de criação. Ela é uma metáfora de uma luz primordial que cria todo o universo. Quando eu adoto a técnica e vou olhar para essa história, ela já traz uma série de informações e que me conectam com o meu contexto, para aquilo que eu estou olhando. A cor, na cultura popular brasileira, ela também tem um caráter festivo e celebratório. E eu acho que, por meio da têmpera, eu consigo conectar esses dois mundos e propor uma coisa nova, contemporânea. E eu acho isso muito interessante da linguagem. Ela sempre se atualiza. Uma técnica, ela não é algo que fica restrita a um passado. Ela, na verdade, se atualiza no fazer, no seu tempo. E isso é muito importante. Como um artista brasileiro, foi muito importante para mim ter contato com uma produção característica da nossa cultura. E a Galeria Estação foi um passo importante no contato com artistas do universo popular, não erudito. A minha relação com a Galeria Estação, ela se inicia ainda antes de eu ser convidado para ser representado por ela. Anos antes, eu já frequentava com muita assiduidade as exposições, por um interesse mesmo, pelos artistas que a galeria apresentava, e aprendi muito. Conheci muitas referências de artistas maravilhosos que até então eu não conhecia. Foram muitos. Nino, Zé Bezerra, Velho, Alcides, Neves Torres. Eu poderia ficar aqui horas citando as exposições que eu vi na Galeria Estação. E quando surgiu o convite para ser representado, eu fiquei muito feliz e fez todo sentido, porque para mim, ter meu trabalho junto com esses artistas tem um significado e um sentido para o meu trabalho. A primeira exposição que eu fiz foi em 2020, uma exposição online, um view room, e a primeira exposição presencial foi em 2021. Depois dessa exposição, no ano seguinte, eu participei de alguns projetos internacionais, como uma exposição na Galeria Juan Cilliot, em Madrid, depois na Lamb Gallery, em Londres, e também fui fazer uma residência em Nova York, no final do ano de 2022. Como resultado dessa residência, eu recebi um convite para realizar uma exposição individual lá em Nova York, na Galeria Hutchison Modern e Contemporary Art, e fiquei muito feliz com essa exposição. Nela eu apresentei um conjunto de trabalhos que eu produzi ao longo da residência. Fora essa individual, eu também participei de uma exposição coletiva na Galeria Mendes Wood, em Nova York também. Ao longo desses anos, eu também pude participar de diversas exposições institucionais, tanto coletivas como individuais. Uma exposição marcante foi a minha individual na Fundação Iberê Camargo, no começo de 2023, onde eu tive a oportunidade de mostrar um panorama dos últimos anos da minha produção. Foi um momento muito especial da minha trajetória.